Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica! Novamente, eu sou o Thiago Facchini e desejo a todos vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje nós vamos falar aqui com um especialista num tema sensacional que tem tudo a ver com o futuro e tecnologia. Mistura essas duas coisas. Hoje nós vamos falar sobre jurimetria e volumetria. Para isso, nada melhor do que um professor, um especialista no assunto como de costume aqui no Juriscast. Hoje vamos falar com ele, que é um dos pioneiros no Brasil no uso de técnicas de legal design, de ciência de dados na área do direito. Ele também é membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB Federal, presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do IASP, também é diretor da Legal Score, fundador da Vila Visual Law Studio e consultor de diversas startups de tecnologia, professor, autor de conteúdos ligados a direito e tecnologia. Ele é Dr. Alexandre Zavalha Coelho, especialista em jurimetria e volumetria. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Tudo bem, Thiago? E aí, pessoal, como é que estão? Show de bola, tá aí apresentado e muito bem-vindo. Eu, particularmente, sou um entusiasta da tecnologia, estou muito empolgado para essa nossa conversa, porque é difícil achar especialistas em tecnologia no jurídico, e quem dirá numa parte tão específica da tecnologia e do jurídico, né, do direito. Então, estou muito empolgado, já vou emendar aqui a primeira pergunta, que, além de uma pergunta, é um pouquinho de contextualização, porque o Brasil é um país gigante, né, territorialmente falando. A justiça no Brasil tem basicamente as mesmas proporções, né? A gente tem aí mais 100 mil processos em andamento no Brasil, é muita coisa. Num ambiente tão grande e, consequentemente, tão caótico, apareceu aí a tecnologia e com ela surgiu a possibilidade de digitalizar os nossos processos e com isso aplicar um pouco de tecnologia, né, a esse procedimento, a essa rotina e, consequentemente, obter estatísticas desse acervo. Então, nessa nossa primeira pergunta, eu gostaria de que você, como especialista, pudesse resumir e diferenciar para a nossa audiência, antes da gente entrar a fundo nos temas, o que é e não é jurimetria e volumetria. Tudo bem, é um grande prazer aqui estar falando com vocês, porque esse assunto, na verdade, todos nós estamos aprendendo juntos, né? A tecnologia tem avançado bastante nos últimos anos e também as técnicas de ciência de dados. Então, nós tivemos a oportunidade de criar o primeiro curso do Brasil de ciência de dados aplicado ao direito, né? Em 2017, no tempo da tecnologia, como se fosse uns 50 anos atrás, de tudo que aconteceu de lá até aqui, e a gente tem discutido justamente que primeiro, né, a ciência de dados é um gênero que tem várias espécies e a jurimetria é uma delas, porque a gente obviamente tem um país com 100 milhões de processos, nosso olhar é muito para processos judiciais, mas a gente também pode ter ciência de dados aplicada a contratos, né, a acordos, porque esse ambiente digitalizado que agora nós temos, né, nos permite primeiro ler de forma metafórica, obviamente, né, com tecnologia, todas essas informações que hoje estão perdidas, desestruturadas, despadronizadas, né, organizar. Então você pega numa plataforma, por exemplo, de acordo, é muito legal fazer o acordo via plataforma, mas também é mais legal ainda depois de um ano você poder ver quem fez acordo, quem não fez, qual o perfil do advogado, qual o perfil da região, né, contrato a mesma coisa, num M&A, que contrato tem risco, quais são as cláusulas mais importantes, ou que cláusulas deram problema na justiça, e obviamente na jurimetria, como é que é o comportamento aí desses temas relacionados a tudo que está acontecendo na justiça. Tem o professor Marcelo Guedes Nunes, que é o presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, né, e um grande pioneiro e especialista no tema no Brasil. Ele tem uma frase muito feliz, que é: o nosso judiciário é um pré-sal sociológico. É muito legal essa frase, porque ela diz o seguinte, né, se a gente conseguir observar todos os problemas da sociedade refletidos na justiça, e talvez a grande maior parte deles estejam ali, né, a gente pode realmente pensar em prevenção, pensar em políticas públicas adequadas, né? Então, toda essa questão de dados abertos, ela é muito importante e com certeza agora a gente tinha esses 100 milhões de processos no papel, né?
com tudo isso digitalizado, grande parte já digitalizada, a gente realmente ganhou a oportunidade de conseguir entender, né, o tempo de duração do processo, quais são, onde estão, né, quais são os temas mais relevantes. Então a gente tem essa parte de volumetria, que é entender o volume, né, justamente quantos são os processos, onde estão, quais os valores envolvidos, né? E a jurimetria, segundo o próprio professor Marcelo, que é quem trouxe aí esse conceito para o Brasil, é a gente poder aplicar estatística para entender um pouco o que vai acontecer no futuro, ou para entender um pouco melhor cada um desses fenômenos, né? Então, você imagina, por exemplo, se a gente sabe do passado, né? Hoje a gente trabalha direito muito à média. Então, se a gente entende que num estado a média de acordos é R$2.000, pode ser que numa cidade seja 1.000 e na outra 3.000 e ninguém esteja no 2.000. Você vai propor um acordo de 2.000, que está errado nos dois lugares, né? Então, se a gente conseguir agora, por exemplo, entender qual é o valor ideal de acordo ou qual é a condenação correta daquele tema em cada cidade, obviamente a gente pode projetar para o futuro uma política de acordo muito mais eficiente, que possa, né, ter ganhos financeiros para a empresa, que possa chegar mais próximo do que as pessoas imaginam. Se a gente também consegue projetar no futuro quantos processos vão acabar por mês e por quanto, usando essa metodologia, né, a gente pode também gerar para as empresas e os escritórios de advocacia serviços melhores e mais precisos nesse sentido, qual vai ser o fluxo de caixa que ela precisa, né, se organizar aí para o futuro. Ou se ela quiser fazer um acordo agora, qual é o valor presente, líquido, né, desse valor, o que vale a pena para ela pagar hoje, se ela sabe que esse processo vai demorar 20 meses, né? Qual é o valor ideal hoje. Então a gente consegue aí, a partir dessas informações agora, criar como se fosse, né, a brincadeira que a gente já faz há muitos anos, uma radiologia do direito. Pensa que a medicina, quando um médico vai operar, ele fala, vai lá fazer o exame ou o tratamento, né, vai lá fazer o exame para a gente decidir o que fazer. Então o que a gente está ajudando a criar é justamente essa radiologia do direito. Muitos falam aí, né, que a tecnologia vai substituir ou que ela vai decidir no nosso lugar, mas falta tanto ainda de informação para a gente organizar antes disso acontecer, né? E nem sei se isso vai acontecer algum dia, porque a tecnologia que hoje é muito mais nesse sentido de organizar a informação do que de tomar, de efetivamente, né, gerar uma decisão, né? Ela vai nos ajudar muito a organizar essas informações para tomar decisão, e esse tem sido o nosso foco nos últimos anos. Legal que você já puxou aí o tema de futuro. Você, na minha visão, e acho que na tua também, você é um futurista, né? E pensando nesse cenário futuro, o que você falou agora sobre a nossa preparação para o uso dessa tecnologia, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre se você entende que estamos caminhando para o futuro, sim ou não? Nesse negócio de usar dados, né? Usar dados a nosso favor, nós estamos ainda começando, engatinhando, ou já estamos no meio do caminho, ou quem sabe já estamos no futuro, né? Já que você já vivencia isso, já vê, já fala, já pensa nele, já está imerso nessa ideia de melhor uso de tudo isso no futuro. Você vê que nós estamos começando ou já estamos um pouco avançados, e na sua visão, dependendo do estado onde nós estejamos e qual a sua visão de uso de dados e tecnologia no futuro, se isso é uma questão de nos prepararmos e termos tecnologia para tal, ou se é uma questão de custo mesmo, a gente conseguir bancar e acelerar essa evolução. Como é que é essa sua visão hoje do que é hoje e do que pode ser no futuro, esse tema de uso de volumetria e jurimetria? Eu acho que a gente avançou bastante no entendimento do quanto a tecnologia está nos ajudando e principalmente vai nos ajudar. Especialmente nós estamos vivendo agora esse momento todo de crise, né, em que a gente está tendo uma aceleração muito forte da transformação digital em todos os setores, obviamente que no direito também. Então você imagina quando a gente falava de ciência de dados em 2017, né, era até engraçado, porque ninguém entendia o que a gente estava falando. Inclusive, a criação desse curso foi justamente que a gente começou a fazer os primeiros projetos de inteligência artificial, organização de dados em 2016,
e eu sempre fui professor de direito, de graduação, mais de 20 anos, né? E aí ninguém entendia o que a gente falava, ninguém entendia o que era o projeto, aí que foi a ideia, olha, nós precisamos fazer um curso para começar a explicar para as pessoas o que é isso, né? Então o próprio curso nasceu dessa falta de entendimento dos conceitos, o que fazer, como utilizar, né? E até essas preocupações iniciais, a tecnologia vai nos substituir, etc., para mostrar para as pessoas realmente como é diferente, né? Então, de lá para cá, eu acho que hoje é muito mais fácil falar sobre isso, todo mundo quer falar, todo mundo quer entender, então a gente avançou muito no entendimento do mercado jurídico em relação à importância da tecnologia. Por outro lado, eu acho que a gente ainda está no começo da organização dos dados. Tem um projeto legal da NASA, né, que ela pegou vários amadores, mapeou o céu e falou, olha, cada um vai olhar aqui um pedacinho do céu, vai entregar as informações para a gente e nós vamos mapear o céu inteiro. Então, eu acho que no direito vai acabar acontecendo um pouco disso, porque você imagina 100 milhões de processos, quantos temas diferentes e formas diferentes de entender esses temas no Brasil inteiro, né? Então, a tecnologia ela já existe, nós temos a mesma tecnologia que tem no mundo inteiro, nós estamos nada atrás, muito pelo contrário, em várias coisas nós estamos na frente, a gente tem viajado bastante, tem muitos contatos internacionais com professores de fora, né? Realmente nós estamos fazendo aqui no Brasil muitas coisas avançadas aí, especialmente nessa área do contencioso, mas ainda falta muito organização de dados. Quando a gente faz um projeto, né, isso que todo mundo fala, o robô já sabe como é que o robô já faz isso, o robô já faz aquilo. Quem quiser sentar um dia aqui com a gente vai ver que são 2-3 meses só para arrumar os dados de um projeto. E aí você fez um projeto da área da saúde, isso não funciona para a área de energia, isso não funciona para outro setor, porque os temas são diferentes, né? Então é lógico que o conteúdo acumulado, principalmente nessa questão de, vamos dizer, biblioteca de entendimento jurídico pela máquina, né, de termos, etc., ele vai aumentando, mas ainda é muito trabalhoso, né? Então, o que a gente tem que entender, e o pessoal às vezes fica bravo comigo, todo mundo fala assim, não, mas é a hype, né, da inteligência artificial, e eu falo que nós estamos na era do cadastro. Nós estamos na era do cadastro, porque a tecnologia não funciona. Então, um exemplo simples, né, que a gente estava falando aí da medicina, que é o exemplo que a gente sempre dá. O erro médico normalmente é escrito ação indenizatória. Então você vai lá, organiza tudo, o erro médico, padroniza na planilha, sobe no sistema, tudo belezinha. E aí você põe no BI, né, que são essas ferramentas de cruzamento de dados. Então você sabe quantos erros médicos tem no Brasil, onde estão, etc. Aí no mês seguinte a pessoa pega lá o sistema, sobe um processo novo, escrito ação indenizatória. Todo aquele esforço já era. Aquele BI não vai funcionar mais, você vai fazer uma pergunta, quantos são, já não é verdadeira a informação, né? Então a gente tem que entender que tudo isso depende de uma cultura de organização da informação, porque a gente tem lá 20 campos no sistema, normalmente a gente preenche 10, e dos 10 que a gente preenche, a gente põe SP, S. Paulo, São Paulo e assim por diante, aí você vai pesquisar, já não funciona. Então a gente tem que entender, quanto mais a informação entra num sistema organizado, né, de forma organizada, que a gente chama também de taxonomia, quer dizer, tudo escrito da mesma maneira, em colunas diferentes para cada assunto, a gente consegue pesquisar melhor, mais barato, não precisa ter todo um esforço depois de arrumar o dado, não precisa de inteligência artificial, não precisa de um monte de coisa, né? Então, quanto mais a gente entender que tudo isso começa na organização correta dos dados e depois a gente vai trabalhar vamos dizer, essas correlações aí em ferramentas mais avançadas, e depois a gente vai procurar melhorar essas informações com inteligência artificial naquilo que não é tão fácil de identificar, etc. Mas assim, tudo isso começa na cultura do dado. Eu acho que é isso que nós estamos ainda no começo, as pessoas estão começando a entender agora, porque a gente chega aí nos projetos, né, nas reuniões, mesmo nas aulas, fala, o que você quer? Eu quero o relatório. Tudo bem, mas o relatório começa lá na planilha do Excel, né? Começa lá na entrada do dado, não adianta começar pelo relatório. Então, é algo trabalhoso e um pouco diferente aí do que as pessoas imaginam de como as coisas estão prontas. A gente conversa bastante sobre isso aqui também na ProJuris, que para a gente falar de inteligência artificial, falar de decisões baseadas em dados, acima de tudo a gente precisa ter o dado e precisa ter o dado estruturado, né? Como você falou, às vezes as pessoas não entendem que ao preencher um sistema, uma planilha de formas diferentes, né? O relatório vai mostrar SP e vai mostrar São Paulo como 2 estados diferentes, né? Por mais que o usuário entenda que é a mesma coisa, para o sistema são 2 formas. Então, tudo começa com o dado bem preparado
organizado, bem estruturado, né? É isso aí. E a outra questão é que aí depois entra a criatividade humana, porque aí cada um vai entender o problema, como é que ele pode agir, né? Então, mesmo que a máquina faça tudo isso, nos ajude, a gente tenha o dado organizado, que a gente tenha todas as planilhas, os cruzamentos no BI, sempre vai sobrar depois no final o ser humano para entender a estratégia, a modelagem, né? Esse é um outro ponto importante. E o outro, para complementar a sua pergunta, que é o custo, quando a gente começou aí, né, alguns anos atrás, eram milhões cada projeto. Hoje a gente já tem projetos aí muito acessíveis, né? Nós já temos base de dados aí muito legais, que você já pode pagar mensalidade para fazer várias pesquisas avançadas, né? Mesmo esses projetos de a gente entender temas específicos e já tem um valor bastante acessível, principalmente para empresas aí de médio e grande porte, mas o importante nessa questão do custo é a gente pensar grande, mas começar pequeno, né? Porque o mercado ainda, eu acho que o ano passado começaram os primeiros grandes projetos a dar resultado financeiro, mas agora que esses primeiros cases aí estão começando a mostrar, né, algum caminho do retorno financeiro do investimento. Então, o que a gente precisa fazer? Pega um estado, pega um tema, pega a área trabalhista, pega a área civil, né? Começa a entender essa política de provisão, política de acordo, estratégia de prevenção, e aí em 2, 3 meses já gera o primeiro resultado, mostra que valeu o investimento e que você entregou, e assim por diante. Então essas pequenas entregas, os pequenos resultados, já com um investimento menor, ou às vezes até em parceria com uma empresa de tecnologia, às vezes o investimento não é nem no escritório, é escolher bons parceiros para fazer isso conjunto e oferecer um orçamento, e se a pessoa contratar, você vai ter o orçamento para fazer, né? Esse que é o caminho para começar menor, com menos investimento, aprender e de forma crescente e inserindo essa cultura e essas tecnologias no dia a dia. Sensacional! E você tem trabalhado em grandes projetos, eu acho, estava lendo um pouco sobre os projetos que você trabalhou e eu vi que você tem uma experiência bastante, digamos que multidisciplinar do ponto de vista de projetos nessa linha de jurimetria, volumetria, mas de diversas naturezas e tudo mais. Queria lhe perguntar agora sobre a sua visão, porque é normal que todas as áreas, todas as empresas queiram usar dados à sua maneira, né? E no jurídico não vai ser diferente. Mas eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre também como você vê que está essa nossa evolução de uso de dados em 3 esferas. A primeira, lá no ambiente jurídico, lá no tribunal. Se o tribunal já pensa nisso, os tribunais já estão estruturando seus dados para usar os dados e a tecnologia a seu favor. E a mesma analogia para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, né? Então, se fosse comparar esses 3, o que você vê que está chegando mais perto de conseguir chegar lá no futuro e usar os dados, usar a inteligência dos dados a seu favor, e o que você está vendo como é o que vai demorar um pouquinho mais? Olha, eu acho que os 3 estão na mesma fase, cada um dentro das suas características, como a gente disse, né? Eu tenho visto com muitos bons olhos aí o movimento do poder público. Eu acho que a gente tem pessoas muito legais, dedicadas e que estão fazendo um trabalho fantástico. A gente tem a Justiça Federal em São Paulo, por exemplo, com o iJusp Lab, que é o primeiro laboratório de inovação da Justiça, né, que hoje já virou referência e foi um modelo para já estar em mais de 10 estados, né, que organizaram muitos dos dados, desde dados administrativos, né, da Justiça, de gastos, etc., como também já estão começando a organizar os processos aí com maior demanda, quais são aí as diretrizes, informações que eles podem auxiliar os juízes para trazer mais celeridade para os processos, né? Nós temos também o caso que sempre foi emblemático e bastante famoso lá do Supremo, do Vitor, que é o sistema de clusterização, que clusterização, né, para quem não entende, é agrupar os assuntos do mesmo tema, né? Então você tinha lá 40 minutos de um funcionário para ler um assunto e falou, olha, isso é tema tal, né, focado em repercussão geral, que é justamente a gente escolher um tema, provar que tem muitos processos daquele mesmo tema para ser votado um leading case e valer para todos, né? Então, hoje a tecnologia já está muito avançada em clusterizar. Então, veja, muita gente de fora fala assim, mas o Supremo aí tem um robô que vai decidir por ele. Não é verdade. O que ele está fazendo é justamente organizando os temas para ajudar a falar, olha, esse conjunto de processos aqui falam desse mesmo tema. E às vezes muitos se preocupam, né? Mas e se for um pouquinho diferente?
Olha, tem coisa que é perfil do ser humano, tem perfil de tecnologia. Se tem uma coisa que a tecnologia faz melhor do que a gente, é tratar e organizar a informação, né? Então, realmente, a gente consegue fazer nos projetos, por exemplo, você pega insalubridade. Você consegue saber insalubridade por ruído, por agente químico, assim por diante, qual é a diferença, né, exata de argumentação. É lógico que quanto mais afinada a informação, mais tempo e mais trabalho, mais tecnologia, mas a gente já consegue fazer um trabalho muito avançado, e eu acho que e o STJ também fazendo um trabalho muito legal também de recursos repetitivos. Então, em outros setores do poder público, TCU, essa parte também de investigação, de corrupção, eu acho que o poder público tem avançado bastante, e todo esse processo de escolher um projeto, começar a tratar o dado, que às vezes demora 6 meses, 1 ano para aquilo funcionar realmente com acuracidade, quer dizer, acertando aí os casos de uma maneira relevante, né? Em relação aos escritórios e departamentos jurídicos, acho que os departamentos jurídicos começaram na frente, porque obviamente a empresa, né, começou pelo marketing, né, e depois outras áreas começaram a usar ciência de dados, inteligência artificial, o financeiro sempre já foi muito organizado dados, então houve uma pressão interna muito grande das empresas para falar, olha, agora vocês têm tudo digitalizado e tecnologia, vocês também precisam começar a gerar relatórios no padrão que o resto da companhia já faz, né? Então houve uma pressão por essa digitalização e por essa nova forma e visão, mas o que foi muito bom, porque os departamentos jurídicos que começaram, né, e volto a dizer, isso ainda não é no Brasil inteiro, foram alguns que começaram de forma mais efetiva e outros estão começando agora, mas transformou o jurídico num lugar de custo e problema para um lugar de ativos estratégicos para a empresa, porque imagina que você determinou um problema que é recorrente, e aí você foi lá, falou na companhia, né, para a direção e mudou um procedimento interno e essa mudança acabou com todos os processos daquele assunto. Então, o jurídico saiu dessa postura reativa para uma postura ativa, ajudando mesmo, estando próximo da gestão estratégica das empresas, né? E esse movimento é que está demandando os escritórios de advocacia justamente falar, olha, eu já estou precisando entregar o meu trabalho aqui internamente da empresa dessa maneira, vocês precisam me ajudar sim, eu quero ter informação em tempo real, eu preciso ter tudo pormenorizado para tomar decisão. Então a gente saiu, né, assim, eu também sou advogado, a gente vem de uma cultura, primeiro, muito ligada a essa parte reativa e do contencioso, né, justamente porque a gente não tinha informação, a gente não tinha condições de pensar diferente. Por isso que a medicina é legal como exemplo, porque o exame, a geração de indicadores, né, permitem a prevenção. Então, você imagina o seguinte, na medicina, você já sabe, ó, glóbulos brancos de tal a tal é normal, triglicéridos de tal a tal é normal. O que nós não temos ainda no direito? Indicadores consolidados. Então, a gente precisa arrumar o dado, agora a gente precisa começar todo mundo junto a gerar indicadores para a gente pegar o exame e conseguir falar, olha, esse com esse é tal doença, eu preciso tratar de tal maneira, né? Então, a gente está justamente nesse momento em que cada um está com seus projetos, começando numa parte, começando a gerar resultado, começando a gerar indicadores, e a gente tem um processo coletivo aí nos próximos anos de organizar a informação, gerar indicadores, e isso realmente vai ser um salto muito grande para o direito em qualidade de trabalho, qualidade de informação, assertividade e mensuração de resultados. Legal, concordo com você e tenho ficado muito feliz. Recentemente eu conversei com um cliente aqui da ProJuris que instalou o nosso BI lá na base dele de ProJuris e o legal é que assim, esse negócio de usar dados não fica, como você falou, só no contencioso, só na análise de processos, dá para usar para contratos também, dá para usar para ver as requisições ao jurídico, né, ver como é que o time está tratando, quem está mais alocado, menos alocado, quem faz mais do que, menos do que, quem que é mais ou menos produtivo. Tem uma infinidade de formas de usar os dados e que cada empresa, cada escritório tem uma realidade e é possível melhorar essa realidade. Tem cliente que demorava 20 dias para conseguir fazer o relatório do provisionamento para apresentar para a diretoria e hoje consegue usar no BI, ver em tempo real
sendo que antes de ter uma ferramenta demorava 20 dias para pegar todas as informações de todos os escritórios internamente, confirmar os dados, calcular, botar no PPT, e hoje em dia já dá para fazer isso em um dia, em um clique, ver em tempo real como é que está a situação. Óbvio que tem que ter o dado estruturado, tem que ter um humano por trás fazendo análise para dizer se é possível, se é provável, se é remoto, qual que é o valor, mas tem tecnologia, tem dado, obviamente a questão de usar da melhor forma possível o que está disponível hoje em dia, e vai ter cada vez mais tecnologia e vai ser cada vez menos difícil, concordo? Por isso que assim, o que a gente tem que fazer agora, e eu sou apaixonado pela área de educação, acho que de tudo que eu faço, ser professor é aquilo que mais me realiza pessoalmente, né? O que a gente precisa agora é justamente ter uma formação adequada para essas novas habilidades e competências, né? E uma parte a gente vai ter na educação e outra parte nessa prática do dia a dia, começar fazendo, né? Pegar um projeto lá, entender os dados, porque tem um outro aspecto muito relevante e que as pessoas estão começando a entender agora, que é essa questão da modelagem, né? E que ela é muito ligada ao ser humano, porque é uma regra que a gente vai criar e vai conseguir, com o tempo, automatizar. Então você pensa o seguinte: você foi lá, estudou todas as variáveis e falou, olha, esse assunto é elegível para acordo, né? Porque o elegível para acordo não é só o valor, que pode ser uma coisa de 1 centavo, mas ela é estratégica, certo? Então, vamos imaginar, pelas várias questões aí, você escolheu, olha, esse assunto é elegível para acordo, ótimo. Então, nós entendemos o seguinte: qual é o valor ideal para acordo nas diferentes cidades aí em que a empresa atua, certo? A partir disso, a gente consegue entender qual o tempo médio aí, ou esperado desse processo, e quando aqui a gente vai ter que desembolsar esse valor do acordo ou da condenação. Então, se a gente tem todas essas informações, a gente consegue calcular, então, aquilo que eu vou pagar 2020 meses, quanto seria hoje, certo? Que é esse chamado VPL, o valor presente líquido, né? Então, se eu já sei toda essa regra, você concorda que a gente pode já criar uma formulinha e deixar isso automatizado? E aí, então, caso novo, aí o robô, entre aspas, né, vai perguntar, é elegível para acordo? Esse assunto é elegível para acordo. Segundo, qual o valor ideal do acordo? Quanto tempo? Quanto seria o valor ideal hoje? Olha, se é 2.000, o valor ideal hoje é 1.000. Então tá bom, então abaixo de 1.000 a gente pode fazer acordo. Então, você concorda que isso com o tempo pode estar automatizado e entrou um caso novo, já pode ver essa resposta na hora? Só que aí quem não entende vai falar assim, o robô deu a resposta em 1 segundo que eu posso fazer um acordo de 1.000. Mas quem deu a resposta não foi o robô, foi o advogado que entendeu as variáveis, que criou a regra, que imputou a regra ali, e de forma automatizada a tecnologia nos ajudou a ter uma resposta mais rápida, mas com base naquilo que a gente criou. Então, o robô ele não decide nada, ele não escolhe nada, quem escolhe é o ser humano. E as pessoas que tiverem a habilidade de entender o problema para construir essa modelagem correta, é que daqui para frente vão ter um diferencial muito grande, porque isso não vai mudar. Né? Então, a criatividade do ser humano e essa atividade focada em gerar modelos, em gerar regras que a gente vai imputar nos sistemas, eu acho que é uma das grandes oportunidades para quem trabalha e gosta de dados e quem trabalha com contencioso, porque isso realmente vai ter um ganho muito grande nos próximos anos. Maravilhoso, adoro esse papo, adoro tecnologia, dá para ficar falando aqui mais 2 horas se quiser, mas não dá, vamos seguir adiante que tem mais perguntas aqui que a nossa audiência quer ouvir. Bom, você como professor especialista na área, talvez tenha uma visão mais completa do que eu vou lhe perguntar agora. Todo mundo que está nos ouvindo, além de estar empolgado com essa ideia de, eu tenho dados aqui no meu escritório, no meu departamento jurídico, então quer dizer que tem tecnologia para me ajudar nisso. Sim, mas precisa de conhecimento também. Então, você como professor na área, onde que você vê, até pensando nessa época de Covid, muitas pessoas diminuindo o fluxo de trabalho, pensando em o que fazer no futuro ou como fazer, você vê aqui nessa área uma grande oportunidade para advogados fazerem mais, fazerem melhor e ganharem mais dinheiro? E em caso positivo, o que seria ou por onde começar nessa linha? Aquilo que a gente disse, né, é começar pequeno. E agora nós estamos num momento em que, obviamente, vai ser muito difícil, né, especialmente nesse mês e nos próximos meses, de conseguir grandes contratos novos e ao contrário, alguns clientes estão com dificuldades de pagamento, ou mesmo encerrando aí os contratos, né? Então, é o momento de a gente olhar para dentro.
olhar com os clientes e realmente começar a entender de forma muito minuciosa os seus dados e onde estão as suas oportunidades, né? Então, sentar do lado do cliente, agora aí de forma virtual, né, por meio dessas videoconferências, mas sentar junto com o cliente e pegar linha a linha e começar a entender ali quais são as oportunidades de diminuir custo, muito ligado também a risco, o que a gente pode fazer que vai ter um risco menor de exposição no futuro, justamente essa questão de acordo ou de provisão, como é que você vai realmente afinar esses números para ter um ganho. Então, eu acho que é estar próximo do cliente, do seu próprio cliente nesse momento, e começar em pequenos projetos a dar resultado financeiro que vai fidelizar, vai manter a sua remuneração, né? E certamente vai te trazer uma expertise para começar com o tempo a ganhar. Eu já estou trabalhando isso há 5 anos, muita gente acha que tudo isso tem gerado aí para o mercado como um todo já grandes valores, mas eu acho que 2020, que é justamente aquela curva de inflexão, né, da exponencialidade, né? Eu acho que nos últimos anos a gente trabalhou bastante, melhorou os conceitos, melhorou o entendimento, as pessoas estão começando agora a ter orçamento para os primeiros cases, nós estamos naquela curvinha em que os primeiros cases estão gerando resultado financeiro, a gente está aprendendo. Eu acho que nos próximos 3 anos a gente vai ter um ganho muito grande aí, de trabalho, de reconhecimento e de retorno financeiro também. Então, a gente tem que ter paciência e tem que saber que é o passo a passo. E que muito do que a gente vai aprender é usando, é fazendo, batendo cabeça, junto, obviamente, com uma parte educacional que é fundamental, né? E tem muita coisa aberta também na internet para ler, para estudar, cursos, né? E outros cursos mais aprofundados, mas é o fazer que vai trazer aí toda essa expertise para a gente usar isso a nosso favor ao longo do tempo. Maravilha, você falou aí do tema estudar e talvez nesse momento de Covid sobre um pouquinho de tempo para estudar, né? E eu não coloquei aqui na nossa pauta, mas se você tiver aí alguma sugestão como professor, né? Alguma referência de tema ou de curso ou de pessoa ou de empresa, referência, sei lá, para indicar para essas pessoas que estão nos ouvindo e que querem estudar o tema, ver, estudar cases ou eventualmente até fazer um curso, algo na área. O que você recomenda para quem ouviu, gostou e quer se especializar ou quer se aprofundar um pouquinho mais em usar dados, jurimetria e volumetria? Por onde começar? Eu acho que se vocês pesquisarem, né, justamente ciência de dados e direito, né, que obviamente que boa parte disso está em inglês, então é o Data Science, né, Law, que vocês vão ver que existem muitos cursos abertos. Nesse momento nós estamos, inclusive, muitos webinars de faculdades aí internacionais. Ontem teve um em Harvard, no começo do mês teve um em Stanford, né, que foi um dia inteiro aberto, só com pessoas falando sobre esse assunto. A gente tem muitas atividades aí acontecendo no mundo todo. Tem um site sobre tecnologia e direito que eu leio muito, chama Artificial Lawyer, fala aí sobre todo esse movimento aí global de tecnologia na área do direito, como as pessoas estão aplicando, né? Obviamente nos outros países o contrato é mais forte, aqui é contencioso, e tem uma área nova muito legal que eu tenho me dedicado também, que é o Legal Design e o Visual Law. Legal Design é justamente como é que a gente resolve problemas de forma diferente, né? Que a gente criou uma metodologia de trabalho que pega o dado estruturado, arruma o dado, né? Entende o problema, depois o que a gente faz com isso, e na última camada, como é que a gente entrega essa informação. Então, essa parte do Visual Law, que muitos já começam a usar também, como simplesmente deixar uma petição bonita, alguma coisa assim, não é bem isso, como é que a gente vai entregar a informação adequada para cada tipo de público. É diferente entregar para um juiz, para um departamento jurídico ou para um cliente de um laboratório, que é um trabalho que a gente fez essa semana, porque que ele tem que compartilhar os dados dele do exame, obviamente, né, anonimizados, para colaborar com pesquisas no mundo inteiro, né? A linguagem é totalmente diferente, nós estamos num vídeo explicando de uma maneira bem lúdica, né, para essa pessoa, etc. Então, uma das maiores inovações que vão acontecer nos próximos anos, até porque mudou a cultura no mundo, né, do celular, da informação rápida em tempo real,
é essa questão da mudança da linguagem jurídica, né? Inserindo imagens, melhorando, aprimorando a linguagem para cada tipo de público, obviamente sem perder o texto e os requisitos formais no direito. Então, eu acho que essa questão do legal design ele é muito legal para se estudar, porque ela agrega tudo isso que a gente está falando. Ela agrega a tecnologia, agrega a organização de dados, agrega novas formas de resolver problemas, né? E também essa parte de como entregar a informação. Então, eu tenho me dedicado bastante a esse tema e, por exemplo, um dos projetos mais legais que eu participei foi os primeiros casos aí, se não o primeiro mesmo, de uso de inteligência artificial auxiliar no requisito objetivo de um recurso repetitivo no STJ, né, voltado para concessão de remédio fora da lista da Anvisa. Então a ideia nós vamos esperar milhares de processos ou nós vamos entender melhor o problema? Então nós lemos milhares de processos e conseguimos mostrar, olha, realmente, nós temos esse número de processos no Brasil, porque ninguém sabia, nem o judiciário, porque cada um estava escrito de uma maneira diferente, né? Com base nessa informação, falando, então, o que nós vamos fazer agora? E aí a empresa falou, olha, eu tenho um recurso aí que vai ser votado lá no STJ, então a gente pode levar esse estudo que mostra, né, como se fosse mesmo a radiologia, e está satisfeito o requisito objetivo do IRDR, do recurso repetitivo. E de fato, né, então você veja, o trabalho jurídico de ir lá, levar o memorial, de fazer todo o trabalho, de decidir o que fazer, foi tudo do advogado. Mas esse estudo ajudou a levar lá e mostrar, olha, o número de processos está aqui, está satisfeito esse requisito, o tema foi afetado e foi votado como realmente não permitindo mais a concessão de remédio fora da lista da Anvisa. Então você vê, e foi entregue ao invés de 50 páginas, uma única página mostrando o número de processos. Então esse trabalho mostra de forma muito legal esse conceito, desde o dado desorganizado, arrumo o dado, o que fazer com isso, como entregar a informação e depois o resultado final, que um único processo, né, escolhido como leading case resolveu um problema de bilhões aí no país inteiro. Então essa questão do design, que é muito diferente do que só o visual, é justamente toda a funcionalidade, todo o passo a passo de entender o problema até entregar a informação. Eu acho que é um dos assuntos mais legais que eu tenho estudado, viajado bastante, ido a muitos eventos internacionais relacionados ao tema, e é um ponto aí de ligação entre tudo isso que nós estamos falando. Que maravilha, eu diria que esse exemplo e toda essa nossa conversa aqui tem sido inspiradora. Acho que acende aqui uma luz verde positiva aí para todos nós que trabalhamos aí na área jurídica, com direito, porque o futuro parece que será cada vez melhor, né? Considerando, inclusive, esse exemplo que você acabou de dar, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio e eu queria, então, finalizá-lo justamente com isso, para dar um pouco de inspiração para nossa audiência no ponto de vista de você, como especialista na área, já envolvido em alguns projetos, se você pudesse citar um ou dois exemplos de projetos que você já viu utilizando ciência de dados aí no direito, seja no Brasil, seja fora, mas uma utilização prática com resultado real prático para dizer, olha, isso aqui já aconteceu, tem um case, e as pessoas entenderem, poxa, já tem coisa acontecendo, esse é um case legal, então o futuro é mesmo legal, o que a gente falou e ouviu aqui hoje vai acontecer em algum momento, e sair daqui desse episódio com um sorriso no rosto, porque o futuro é já e vai ser ainda melhor. O que você já viu acontecendo de legal aí pelo Brasil e pelo mundo utilizando ciência de dados no jurídico? Olha, o primeiro é que a gente precisa diferenciar de forma bem rápida aqui o impacto do uso da tecnologia na sociedade e assim no direito material. Então a gente vê crimes cibernéticos, proteção de dados, né, sucessões aí que são heranças digitais open banking. Então, primeiro, tem uma quantidade gigantesca de oportunidades do impacto da tecnologia nos próprios ramos do direito. Então, muito se fala de tecnologia para prestação de serviços jurídicos, mas nós temos oportunidades gigantescas, falta de gente ainda qualificada sobre esses temas, né? Pode ver proteção de dados, tem uma demanda muito grande por profissionais que são especializados na área, ainda nós temos pouco, até porque é um assunto novo, né? Então, esse é um ponto aí muito relevante como oportunidade para todos nós, e
E vocês veem, cada dia um vazamento de dados, cada dia um problema diferente relacionado à tecnologia. Então, o direito, muito pelo contrário do que acabar, eu acho que nunca a sociedade precisou tanto dos juristas, juízes, advogados, né, promotores, para ajudar tanto na regulação como a resolução de todos esses conflitos que são e vão ser gerados pela tecnologia, né, para minimizar todos esses efeitos. No outro lado, que é o da prestação de serviços jurídicos, é aquela velha brincadeira da máquina de escrever para o computador. Então, quem não se atualizar, quem não entender as novas ferramentas e ficar na máquina de escrever, obviamente vai ter dificuldades, mas quem entender isso rápido, né, e começar a estudar, utilizar, realmente vai ter muitas oportunidades. Então, a gente vê de casos concretos, né, principalmente em outros países, são mais preventivos e contratos. Tem um avanço muito grande nessa questão de análise de contratos usando tecnologia. Outra área que também, só para a gente também ver como não é só uma questão processual, né, é justamente produção de dados, porque está muito ligado ao Privacy by Design, que é como é que a gente ajuda, e aí tem que ter advogado sentado na mesa de inovação desde o primeiro dia, que dado pode usar como, essa questão de explicação de algoritmo, que agora, né, é um direito no artigo 20 da LGPD, outro assunto que eu trabalho muito lá, estou num grupo de estudos, né, ajudando a coordenar lá na GV São Paulo, de governança de dados e regulação de algoritmo, justamente para entender como é que a gente vai ajudar a construir sistemas, né, transparentes, sejam auditáveis, que ajudem nessa relação homem-máquina, né? Então, a produção de dados é uma área que está avançando muito aí relacionada à ciência de dados. Eu tenho trabalhado em muitos projetos nesse sentido. E no contencioso, um outro projeto muito legal que eu tive o grande prazer de participar foi aí, liderado pela Luciana na Fiesp, né? Luciana Nunes Freire, que a gente leu todas as decisões trabalhistas logo após, né, que a nova lei entrou em vigência, né? Nós lemos aí quase 600 mil casos e a gente conseguiu mostrar que a grande maioria dos juízes estavam julgando a lei inconstitucional, eram só 4% que julgaram a lei inconstitucional, e isso trouxe aí, né, muita importância para o entendimento do mercado, do judiciário, sobre como a lei estava sendo aplicada. Então, você imagina que legal, não só por amostragem, mas a gente leu tudo, né, de 2 estados para mostrar isso, e mostrou que tinha um único tema que estava rachado ali na jurisprudência, que era a contribuição sindical, e poucos meses depois era o dia de pagar, então isso também ia gerar milhares de processos, e esse estudo balizou uma ação direta de constitucionalidade do Supremo e mostrou a importância de antecipar a pauta, e esse assunto também foi votado e, no caso, se julgou pela constitucionalidade do tema. Então, vejo que o nosso trabalho não diz quem ia ganhar ou perder, ele simplesmente disse, olha, o problema está aqui. E isso ajudou a resolver aí milhares de processos. Então, são muitas coisas legais, e tenho visto também muitos relacionados à política de acordo, provisão, e começando nessa parte de prevenção. Então, realmente, tem que se preocupar quem está parado e quem não entendeu, mas quem está correndo atrás e quem vai começar e está começando pode ficar muito animado, que tem muito trabalho, e não fica nervoso que não sabe nada, que não está entendendo esse assunto, porque todo mundo está na mesma. E todo mundo que sabe tudo hoje já não sabe amanhã. Então, o importante é começar a entender esse contexto, e eu acho que nesse ponto é o que eu falei que nós estamos avançados, né? Acho que todo mundo já entendeu isso. Então, o importante é começar e certamente a gente tem muita coisa boa para fazer. Maravilha, esse é o doutor Alexandre Zavalha Coelho. Quero lhe agradecer de coração por ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento comigo e com a audiência. Tenho certeza que a audiência também está maravilhada e empolgadíssima com o tema. Muito obrigado por ter vindo aqui nos ajudar, viu, doutor? Valeu, Thiago. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Juriscast. Eu quero lembrá-los que o Juriscast está disponível aí no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer, onde quer que você tenha internet e vontade de adquirir conhecimento jurídico de qualidade, tem Juriscast para você, tá? Então, fique à vontade para consumi-lo, é tudo grátis, tudo para você. Lembre-se também de separar um minutinho aí para indicar para algum colega esse episódio. Você gostou de jurimetria, volumetria, ciência de dados, a aula aqui do Dr. Alexandre? Gostou? Encaminhe esse episódio para algum colega que vai gostar do tema também, tá? Não custa nada e a gente segue evoluindo enquanto profissionais. Por fim, se você quiser avaliar, dar um curtir, dar uma estrelinha, fazer as suas considerações, pedir pautas aqui, né? Que temas você quer ouvir no Juriscast, fique à vontade para colaborar com a gente, vai ser um prazer.
Obrigado então a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast, hoje falando sobre jurimetria, volumetria com o Dr. Alexandre Zavalha Coelho. Foi um prazer, uma alegria. Nos falamos novamente então no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.